Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa manhã de domingo, amém, glória a Deus. Espero do fundo do meu coração que você esteja bem nessa manhã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nessa manhã, esteja no teu lar, esteja no meio da tua família, amém, glória a Deus. A nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A Ti, Senhor, que é digno, Pai, porque és maravilhoso, és bondoso, és glorioso, és soberano. O nosso Deus é soberano. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu gostaria, irmãos, nessa manhã, de deixar uma palavra que o Senhor, já colocou ao meu coração. A palavra se encontra em Atos 9, uma palavra também conhecida, que vai nos contar a história do Saulo, posteriormente ali sendo chamado de apóstolo Paulo. Saulo, irmãos, era um perseguidor do povo de Cristo. Era um homem que perseguia homens, mulheres, crianças, quem fosse que adorasse ou que acreditasse em Cristo, que defendesse a bandeira de Jesus. Então, ali seriam perseguidos, seriam torturados, seriam presos, seriam mortos. E Saulo, ele era uma liderança forte, na perseguição desse povo. Glória a Deus. Então, irmãos, para você que às vezes hoje acha que está fora, que não é merecedor de ser perdoado, porque fez algo terrível. Essa história é para você, meu irmão, porque o maior pecado, foi perseguir, matar, o povo de Deus. Porque nessa perseguição mataram, um dos apóstolos, o Estevão, mataram ele apedrejado, e um dos líderes que estava lá presente foi o Saulo, um dos perseguidores. Então, ele foi escolhido o Senhor o escolheu. É um homem terrível, perseguidor, terrível. Mas o Senhor tinha uma história para ele. O Senhor tinha um encontro com ele. Ele era um escolhido, E ali o Senhor, e após ele pedir cartas para Damasco, para perseguir o povo em Damasco, indo, ao caminho de Damasco, ele teve um encontro com a luz, com o resplendor que é Cristo. E ali ele caiu em terra e ouviu uma voz que dizia assim, irmãos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é lutar, irmãos, contra a palavra. Duro é lutar contra a verdade, aleluias. Então, o Senhor, ele teve aquele encontro maravilhoso ali com Saulo. E Saulo se rendeu. Um tirano ali se tornou uma criança nos pés do Senhor, rendido. Aleluias. Irmãos, é isso. Se você se render, se você tem um verdadeiro encontro com Jesus, não importa o que você fez, Jesus vai te perdoar, Jesus vai te restaurar. Aleluia, glória a Deus. Então, Saulo, ele ficou ali prostrado, Saulo, ele perdeu a visão. Ele ficou 3 dias, sem comer. Ele ficou sem ver. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão,
conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Saulo, ele estava impactado com o poder e a graça de Deus. Aleluias. Essa graça que impactou a vida de Saulo, ela vai impactar a sua também, meu irmão. Basta você se abrir e se render a Cristo. Amém, glória a Deus. E ali, o Senhor tinha dado ordem a Ananias, um profeta, para que ele fosse, de encontro com Saulo. E Ananias, ele disse ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. Então, até Ananias, ele ficou preocupado, com a situação que o Senhor tinha colocado ele ali, para ajudar um homem que perseguiu o povo de Deus. É uma coisa que eu vou dizer para você nessa manhã. Se você tem um verdadeiro encontro com Jesus, vão pessoas até você, vão profetas até você, porque o Senhor vai enviar. E aí muitas das vezes vão dizer: mas por que esse homem já fez tanta maldade, essa mulher já fez tanta coisa errada, e agora os crentes estão aí, orando pela vida dela, mas ela é uma pecadora. Todos nós somos, irmãos? Todos nós somos. E como nós gostamos de sentar nessa cadeira que não nos pertence, essa cadeira de juiz, essa cadeira para julgar o nosso irmão. Essa cadeira não nos pertence. Essa cadeira só pertence a nosso Deus. Aleluia. Só Ele pode determinar se é errado ou não, se é digno ou não. Nós não podemos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores também. Nós estamos aqui pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo. Aleluia. Amém. E ali, Ananias, ele obedeceu ao Senhor e ele foi, até Saulo. E o Senhor, encheu ali o Saulo do Espírito Santo de Deus. E ele pôde ver, aleluia, ele foi batizado, irmãos. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Aleluias. Que bênção e que honra para um homem, tão perverso ali, se rendeu e recebeu de Deus o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Teve uma vida transformada e restaurada. Aleluias. Porque, irmãos, não tem como a gente não ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Não sermos novas criaturas. Aleluias. Aleluia, Jesus. Como é lindo, como é maravilhoso essa palavra. Aleluia, Jesus. Então, ele ficou alguns dias ali, com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Então, Saulo, que era um homem que perseguia o povo, que seguia a Cristo, mudou. Agora ele pregava que Cristo era o Filho de Deus. A situação foi invertida pela graça do Senhor. Aleluia. Então você hoje que faz algo errado, que faz algo abominável aos olhos de Deus, Deus pode entrar aí e transformar a sua vida. E você que faz hoje coisas abomináveis, Deus pode te transformar e você passar a fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Aleluias. Porque o nosso Deus, Ele tem poder para isso, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para curar, para libertar, para salvar. Aleluias. Assim como fez na vida de Saulo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Saulo, irmãos, ele passou a viver para o Evangelho. Ele entregou a sua vida para o Evangelho, agora conhecido como Apóstolo Paulo. Ele foi um dos maiores missionários de Cristo.
Aleluia. Ele entregou a sua vida a Cristo. Totalmente. Ele passou a viver para Cristo. Aleluias. E para ele, tudo que ele passava, todo martírio, irmãos, porque agora o Senhor diz que ele de perseguidor, ele ia passar a ser perseguido pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, aleluia. E ele foi realmente perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado, aleluias. Mas ele tinha o maior prazer de servir a esse Deus. Ele tinha o maior prazer de passar tudo por Jesus, porque ele sabia quem era esse Jesus maravilhoso. E ele sabia o que Jesus tinha feito na vida dele, a transformação que o Senhor tinha feito no ser dele. Aleluias. Que coisa maravilhosa é quando Jesus entra e transforma o nosso ser. E nós passamos a ser de uma criatura cruel, malvada, cheia de pecados, de maldade, de invejas, de tudo. Nós passamos a ser uma pessoa diferente, uma pessoa amorosa, cuidadosa, zelosa. Aleluias. É assim que Deus faz na minha e na tua vida, meu irmão. Aleluia. Basta nós darmos lugares, basta nós ter esse encontro verdadeiro com Cristo. Aleluias. Porque não se trata de religiosidade, se trata de encontro com Deus, encontro com Jesus, restauração, transformação. Porque às vezes tem pessoas, irmãos, que estão sentadas, né, há anos dentro de uma igreja, dizendo que serve ao Senhor, mas ela não teve aquele verdadeiro encontro com Jesus, ela não teve transformação de vida, ela não é uma nova criatura, ela ainda guarda coisas antigas, coisas velhas, mágoas, né? Ela não perdoa. Então, meu irmão, se você tem verdadeiramente um encontro com Jesus, você tem que liberar esse perdão. Você tem que ter essa limpeza profunda na tua alma, para que assim você receba o Espírito Santo de Deus que chega para fazer a transformação dentro do seu ser. Mas essa transformação só acontece se tiver encontro com Jesus, se tiver encontro verdadeiro com Deus, se você se rasgar na presença, se você se humilhar diante de Deus, se você ser impactado como foi Saulo ali, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas também em 2 Coríntios, vai dizer também que em versículo 12, 7, que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho que incomodava ele. E ele pedia ao Senhor, né, para que o Senhor retirasse dele aquele espinho, né, porque o incomodava. Mas o Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Aleluias. Então era necessário que aquele espinho ali ficasse para que ele se lembrasse de onde o Senhor havia tirado, né? De onde o Senhor havia retirado e por onde ele teria passado, para que o orgulho não viesse subir a cabeça. Aleluia. Porque, irmãos, muitas das vezes nós recebemos do Senhor a graça, nós recebemos do Senhor os dons e não queremos nos exaltar. Mas nós nos esquecemos que não são nossos, os dons não são nossos, a graça não é nossa, a graça é do Senhor Jesus, né? Então nós temos que ter essa consciência que nós não devemos nos exaltar, porque exaltado é o nosso Deus, aquele a quem nós servimos. Amém? Glória a Deus. Então esse espinho ali ficava, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que para que não me exaltasse. Aleluias. E acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim.
e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então o Senhor, Ele permitia que aquele espinho, que aquela fraqueza, né, incomodasse ao apóstolo Paulo, para que ele se lembrasse que exaltado é o Senhor, que ele tinha todo o dom, ele tinha todas as graças derramadas sobre a vida dele, mas a graça, o poder era do Senhor, né, que alcançou pela misericórdia, a bondade, a vida dele. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra do Senhor que eu tenho para teu coração nessa manhã é essa palavra maravilhosa, e quero dizer aos irmãos que não importa, irmãos, o que você está passando, não importa qual a sua condição hoje, o que importa, meu amado, minha amada, é você ter o verdadeiro encontro com Jesus, é você aceitar que o Espírito Santo, ele entre e ele faça a diferença na sua vida, que não precisa, irmãos, você dizer a ninguém quem você é, mas que as pessoas olhem para você e vejam em você o Espírito Santo de Deus resplandecer na tua vida. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. É você ter o Senhor. É o Senhor, é as pessoas ver o Senhor em você. É você ser o testemunho vivo de Jesus na terra, aleluia. Por onde você passar, todos reconhecer que ali vai um homem, que ali vai uma mulher de Deus. Uma mulher, um homem que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, que teve transformação, aleluia, que teve mudança. Que a mudança que houve na vida do Saulo, posteriormente, o apóstolo Paulo, venha ver na tua vida também, meu irmão, que se encontra hoje nessa manhã achando que você não é merecedor, que a graça do Senhor não vai te alcançar. Ela vai te alcançar, sim. Você é merecedor? Sim. Porque Jesus disse que ele veio para os perdidos. Aleluias. Então, que você possa se encontrar com Jesus. E essa transformação, ela vem acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso com Jesus. Que você abra as portas da tua vida, do teu coração, do teu lar para Cristo. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada. Aleluia. Que você que hoje não tem alegria dentro da tua casa, que sua casa não é um lugar que você encontra paz, que é um lugar de contenda, é um lugar de divisão, de disseção. Se você abrir a porta para o Senhor entrar, você terá aquilo que você sempre sonhou, uma família unida, aleluia, uma família cheia de paz e de graça do Senhor, porque onde Deus entra, onde o Espírito Santo faz morada, reina a paz, reina a alegria, aleluia. Que você possa ter um domingo maravilhoso com a sua família. Que o amor de Deus venha encher a tua vida, a tua casa, aleluia. Que venha transbordar de amor, aleluia. Porque é assim, irmãos, que Jesus faz onde Ele entra. O amor transborda, aleluia, glória a Deus. A paz de Cristo. Que Jesus Cristo te abençoe, meus amados. Fica com Jesus, que o amor de Cristo alcance cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.